Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela oportunidade, em mais uma segunda-feira, estarmos aqui pelo Facebook para meditarmos na Palavra de Deus. E você, nosso convidado, para participar. Deixe a sua mensagem, seu comentário, pedido de oração, dúvidas que surgirem. Espero que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração e que cada um que ouve a mensagem do Senhor possa ser edificado pela palavra. Desde já, agradeço a tua participação. E eu convido a todos para lermos a palavra de Deus, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o 17. Vamos estar meditando nesta palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o 17. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco, examine a palavra do Senhor Jesus. Não sei qual é a tua necessidade, o que você tem passado, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor Jesus conhece não apenas aquilo que é falado, aquilo que muitas vezes é expresso através daquilo que fazemos, mas também o nosso coração, aquilo que pensamos, nada se esconde da presença do Senhor Jesus e Ele conhece a tua necessidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 17, vamos estar meditando na palavra do Senhor Jesus. Desde já, quero também pedir desculpa aos irmãos, muitas vezes a garganta ainda está um pouco ruim e começa um pouco de tosse, e tem que recorrer aqui à água para dar uma aliviada, mas esperamos que a mensagem seja clara. Diz assim a palavra de Deus: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Nosso português é complexo, né? Todos aqueles que estudam as regras de português, idioma complexo, muitas vezes difícil, entendimento, uma palavra, às vezes tem sentidos diferentes. E esses sentidos diferentes podem confundir um pouco. E diz aqui que o amor de Cristo nos constrange. Aí as pessoas às vezes entendem constranger de deixar embaraçado, porque tem um sentido também de você constranger alguém, você deixar ela numa situação embaraçosa, envergonhar a pessoa, apontar muitas vezes o seu erro, a sua falha, acusar, enfim, e você divulgar o erro de alguém, publicar, para que a pessoa fique envergonhada. Será que o amor de Cristo faz isso? Será que constranger é nesse sentido? Mas quando nós vamos estudar um pouquinho mais o nosso idioma, nós vemos que constranger, ele tem também aqui o seu sentido de unir muito, anular espaço, comprimir. Então, quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus e vamos ver o sentido do texto, o sentido e o que faz o amor de Cristo por nós,
O que faz o amor de Cristo pelo ser humano. O amor de Deus foi tão grande que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que sendo Deus ou na forma de Deus, não quis agir como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achando-se na forma de homem, foi humilde até a morte e morte de cruz. Este amor foi tão grande que o apóstolo Paulo, no versículo 19 aqui do mesmo capítulo em que lemos, de 2 aos Coríntios, capítulo 5, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, trazendo de volta, unindo, tirando os espaços, tirando a separação que o fazia ou que havia entre o homem e Deus. Então, o amor de Cristo, quando o apóstolo Paulo descreve aqui que nos constrange, não que nos humilha, não para nos envergonhar, não para desprezar-nos, não para diminuir-nos, mas para nós enxergarmos a grandeza de Deus e nos unirmos a Ele, para tirar os espaços. E o apóstolo Paulo escrevendo ainda que na cruz, Cristo, ou melhor diz o texto lá, Deus em um corpo reconciliou os povos, tirando as inimizades, quebrando as barreiras, tirando a parede de separação. Então nós precisamos entender a cada dia o amor de Deus, que é tão grande, este amor tão imenso, de que o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E ele diz assim: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Este amor tão grande que fez o Senhor deixar a sua glória, tomar a forma humana, estar entre os homens, para redimir o homem do pecado, para resgatar o homem do pecado, para que nós possamos ser reconciliados com Ele, porque todos estavam separados de Deus por causa do pecado, que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas diz a palavra do Senhor Jesus aqui, que o amor de Cristo então nos constrange, julgando nós assim. De que forma? Olha, você errou, você está condenado, você está perdido, aquele não tem mais jeito. Não, diz aqui que se um morreu por todos, logo todos morreram. O profeta Isaías, escrevendo lá no capítulo 53, ele diz que ele levou sobre si as nossas transgressões, levou sobre si as nossas dores, e diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando nós passamos a trilhar as pisaduras do Senhor, a trilhar o caminho do Senhor, buscando o Senhor, buscando seguir os passos do Senhor, buscando ter o Senhor como nosso alvo, como nosso exemplo, santificando a nossa vida, consertando a cada dia, recebemos o perdão de Deus, a graça do Senhor. Esta separação, esse espaço que há entre o homem e Deus, vai sendo desfeito por este amor tão glorioso que nos aproxima do Senhor por meio da fé, por meio da santificação, por meio de uma vida íntima com Deus. Então, Cristo morreu, nós sabemos disso, que ele morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo escreve que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passa por todos os homens. Pelo primeiro Adão veio o pecado, pelo segundo Adão veio a graça redentora. Cristo Jesus trouxe-nos este algo tão precioso, este dom tão glorioso, que o apóstolo Paulo escreve dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vida agora transformada. Ele morreu. E então, todos também morreram em Cristo, para andar,
para viver em novidade de vida. E diz aqui a palavra do Senhor, ainda no versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tem dois extremos aqui que nós precisamos entender e que às vezes as pessoas confundem. Eu vivo no pecado e não tem perdão, não tem a misericórdia, não tem a graça de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus e a pessoa então está condenada, e a pessoa vive carregando o seu pecado, carregando a sua dificuldade, olhando para trás, olhando para o passado, olhando para a sua vida e não consegue avançar. Por quê? Porque falta crer no amor de Deus, falta entender a misericórdia do Senhor, falta entender a graça do Senhor, falta entender que o Senhor morreu e ressuscitou, não para vivermos para nós mesmos, mas para aquele que ressuscitou dentre os mortos. Aquele que nos comprou com o seu sangue. E aqueles que vivem no outro extremo, dizendo, eu não preciso me preocupar com nada, eu não preciso mudar nada, porque o Senhor já perdoou, o Senhor já levou os meus pecados, se eu continuar no pecado, mas o Senhor já perdoou, eu não preciso mudar de vida. Mas diz aqui, Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Então, o que é não viver para si, mas viver para aquele que morreu e ressuscitou? Viver para Cristo é andar em vida nova. Vida nova é novidade de vida. Agora, olhando de uma forma diferente, um novo conhecimento, uma nova oportunidade. Alcançando a misericórdia de Deus e deixando aquilo que aborrece a Deus. E a cada dia nós precisamos crescer na santidade, no fervor, no amor, na graça do Senhor, a cada dia nos aproximando de Deus, a cada dia consertando a nossa vida, a cada dia crescendo na graça, no conhecimento, a cada dia nos enchendo da graça do Senhor, porque todo dia que nós acordamos, temos uma nova oportunidade, Deus nos dá um novo dia, um novo começo, uma nova oportunidade para nos aproximar dEle, uma nova oportunidade para olharmos para frente, uma nova oportunidade para olharmos para o alvo da soberana vocação. E aí, não vivemos mais para nós. Entendemos que fomos comprados por bom preço. O Senhor verteu o seu sangue para nos purificar, para nos resgatar do pecado, para perdoar, nos purificar e agora nos comprar com o seu sangue precioso, porque outrora fomos vendidos para o pecado, para a iniquidade, vivendo agora dissolutamente, vivendo segundo as tradições mundanas. Mas o amor de Deus que nos chama para uma nova vida, Ele, diz a palavra do Senhor, que olhando do céu abaixo não viu um justo sequer. Todos haviam pecado. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, dá a cada dia uma oportunidade para que nós possamos melhorar, crescer, buscar do Senhor e não viver para nós mesmos. Quando eu busco agradar a mim, será que eu estou vivendo para Cristo ou para mim? Quando eu fico carregando fardo, muitas vezes, de pecado, fardo do orgulho, da soberba, será que eu estou olhando ou vivendo para Cristo ou vivendo para mim mesmo? É necessário a cada dia nós olharmos, não muitas vezes naquilo que agrada ou naquilo que nós pensamos, mas buscar aquilo que o Senhor pensa,
buscar aquilo que agrada a Deus, porque vivemos para Ele, louvado é o nome do Senhor Jesus. E nos diz aqui ainda a palavra do Senhor, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. É uma visão diferente. Quando você olha segundo a carne, você olha pela aparência. Olha, aquele tem um padrão de beleza, segundo alguém impôs lá na mídia que tem que ser aquele padrão, e quantos que querem copiar e querendo ficar todo mundo igual. Mas o Senhor nos chama para ser diferentes, não para ser iguais, não é para ser mais um, mas cada um é único. As digitais são únicas. A leitura dos olhos é única. Nós precisamos entender que pode ter uma multidão, mas Deus contempla cada um no seu individual. E nós precisamos entender agora, num prisma espiritual, num prisma diferente, um olhar diferente, não conhecendo segundo a carne, não olhando para a aparência, não olhando para aquilo que está aos nossos olhos, para o padrão que alguém diz que tem que ser, para aquilo que a mídia impõe, mas olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da fé, e agora olhando num prisma espiritual, daquele que resgata numa alma que é preciosa diante de Deus, no amor de Deus que preenche o nosso ser, olhando para aqueles que buscam e que têm uma vida revestida da graça do Senhor, naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus pode operar, não nas nossas forças, mas na força que vem do alto, não buscando apenas uma autoajuda para sair de um momento, de uma dificuldade emocional, mas da ajuda que vem do alto, que nos sustenta e nos fortalece e faz vermos de forma diferente. Então, e diz aqui, e também se conhecemos a Cristo segundo a carne, contudo já não conhecemos deste modo. Quantos que conhecem Cristo apenas em sua natureza humana, apenas no seu ministério terreno como filho? Mas aquele que tem a revelação de Deus, aquele que teve encontro real com Cristo, aquele que conhece, que passa a ver as coisas espirituais, já não vê deste modo, porque diz a palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo 5, no versículo 20, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então já não vemos mais ele apenas como homem, mas vemos ele agora como Deus verdadeiro, como aquele que nos amou, como aquele que nosso amado irmão João escreve, dizendo que no princípio ele era o verbo, a palavra, que era Deus atuando por meio da palavra, que criou todas as coisas, e este verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta glória que se manifestou para revelar ao homem a grandeza de Deus, para quebrar a separação, para nos redimir, para que agora nós pudéssemos olhar de forma diferente e saber que o amor de Deus foi tão grande por mim e por você, que não é necessário nós vivermos carregando mais o fardo do pecado, que não é necessário a pessoa viver numa vida de miséria, numa vida de angústia, numa vida atribulada. É necessário agora nós olharmos para Cristo, porque dele vem o socorro. Este mesmo Deus que criou todas as coisas e que esteve entre os homens, que nos resgatou, é aquele de quem o salmista
Disse lá: levantai, ó portas eternas, e deixe entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Este é o Rei da Glória. Este Rei da Glória, esse Senhor da Glória, que me amou, que te amou. E este amor tão grande tem nos trazido para esta revelação gloriosa. Não vendo agora Cristo mais segundo a carne, não vendo mais deste modo, mas agora numa visão mais ampla, vendo o amor de Deus que nos constrange, que nos une, que nos aproxima, que tira as barreiras, que tira os espaços, que quebra os laços, que tira as dificuldades, que nos faz agora, como nova criatura, andar em novidade de vida. Por isso nos diz aqui o versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É vida nova, é olhar diferente, é mudança de atitude, é mudança de pensamento. Tudo se fez novo. Quantos que se prende tanto ao seu passado e não consegue deixar, e às vezes passa o tempo e ele está lá, às vezes nas redes sociais, colocando as suas fotos antigas, está lá colocando as coisas que ele fazia quando ainda estava no pecado. E parece que dá saudade do mundo. E ele começa então a reviver o seu passado e vai se alimentando do passado. E não podemos esquecer que nós andamos para onde estamos olhando. Aquele que fica olhando para trás, olhando para o passado, ele vai regressando, ele vai regredindo, ele vai andando para trás. Aquele que fica olhando para os lados, ele vai andando para os lados. Mas aquele que olha para a frente, que mesmo às vezes cercados pelos montes, pelas dificuldades que podem surgir, mas ele expressa como salmista, pode dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Erga a cabeça e olha para cima e vê que o socorro vem do Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que tira os espaços, é Ele que nos constrange pelo seu amor tão glorioso. Porque Deus, o apóstolo Pedro escrevendo, diz que ele não quer que algum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Por isso o Senhor é longânimo, diz ali a palavra do Senhor. O Senhor pode buscar a igreja a qualquer momento, mas o Senhor tem dado tempo, tem dado oportunidade para que as pessoas se consertem, para que as pessoas se encham do seu poder, para que as pessoas se aproximem dele, para que as pessoas olhem para o seu amor. E eu pergunto a você, prezado irmão, amigo, quanto você valoriza o amor de Deus? Porque o amor de Deus rompe barreiras, o amor de Deus tira as separações, as dificuldades, tira aquilo que nos impede de nos aproximar dele. Quando nós valorizamos o seu amor, olhamos para ele e entendemos que não vivemos mais para nós, vivemos para ele. E quando entendemos que nós agora vivemos para ele, porque ele morreu e ressuscitou, ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Olhamos de forma diferente. Então, as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Agora em Cristo, nova vida, novo pensar, nova forma de olhar, nos alimentando das coisas espirituais, nos alimentando e podendo sentir a cada dia este amor tão glorioso que preenche o nosso ser, que não existe outro amor maior do que este. Aquele que ele demonstrou ali no Calvário, quando verteu o seu sangue por mim, por você, para que nós pudéssemos andar agora numa vida nova, sem estar preso mais ao fardo do pecado,
mas libertos do pecado, olhando para Cristo. E que nós possamos a cada dia viver por esta palavra. Então, meu prezado irmão, amigo, olhe para Jesus. Valorize o amor de Deus, porque o amor de Deus, para mim, vale mais do que o pecado. O amor de Deus para mim vale mais do que conversas, do que acusações, ou vale mais do que elogios, vale mais do que afrontas, vale mais do que tudo neste mundo. E tudo que nós pudéssemos acumular de valores ou de riquezas, o amor de Deus vale mais do que tudo isso. Vamos viver a cada dia por este amor glorioso. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar. Vamos orar, vamos estar falando com Deus. Bem, vamos continuar orando, né? Continuamos orando a favor do irmão evangelista, irmão Sidney, ali da cidade de Santa Fé. Que o Senhor possa completar a obra saradora, abençoando o seu lar também, né? Abençoando ali a irmã Rosana, toda a sua família. Pedido de oração também a favor do irmão Inácio, ali da cidade de Catanduva, do irmã Jaira, a favor da irmã Iracema, Maria Jandira. Vamos estar orando também a favor da irmã Alcineide, ali de Guarulhos, a favor do Davi, filho da Amanda, ali de Guarulhos. Vamos estar orando também a favor da irmã Deis, né, ali de Campinas, irmão Ivan Sanches, de família. Vamos apresentar essas vidas na mão do Senhor Jesus. E se você lembra de alguém que precisa, ore a Deus por ele. E que ele possa sentir também o amor de Deus, que quer resgatar, quer transformar, quer libertar, quer curar. O amor de Deus quer preencher por completo a sua vida. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos mais uma vez, Senhor, nesta noite, aqui meditando na tua palavra, Senhor, falando do teu amor e buscando a tua face. Ó Senhor, pedimos, ó Deus, estenda as tuas mãos, abençoe a cada vida, a cada lar, a cada família, Senhor, aqueles que têm parado, tirado este momento para meditar, para ouvir a tua palavra. Senhor Jesus, toca, ó Deus, nos corações, preencha, ó Deus, com o teu amor, com a tua graça, que possam sentir, Senhor, a tua presença, o vigor, Senhor, o renovo do teu Espírito. Ó Deus, aqueles que ainda não tomaram uma decisão de abraçar e viver por este amor, Senhor, ajuda, alcança, Senhor, que possam entender a tua palavra, o teu chamado. Senhor, essas vidas aqui, Senhor, esses nomes citados, irmãos que estão enfermos, essas vidas que estão necessitadas, Senhor, da tua graça. Meu Deus, a cada nome, Senhor, aqui citado, e aqueles que vão colocando os nomes no decorrer dos dias, ó Deus, estenda as tuas mãos, abençoa, Senhor, livra das enfermidades, dos males, Senhor, dos perigos, ó Senhor, dê saúde àqueles que estão enfermos, se lhe apraz, opera, Senhor, fortalece, renova as forças, Senhor Jesus, e ajuda. Abençoa cada dia a tua igreja, o teu povo, Senhor. Estenda as tuas mãos e dê, ó Deus, a tua direção. Guia, Senhor, os nossos passos em tudo que havemos de fazer. Para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos os irmãos, amigos, pela participação, nos que têm compartilhado, que têm divulgado também, ajudado, né, na divulgação da mensagem. Que Deus continue abençoando. Toda segunda-feira, permitindo o Senhor Jesus, às 20 horas, 8 horas da noite, nós estamos aqui pelo Facebook. E temos outros também que estão aí divulgando a mensagem. Todas as sexta-feira, às 8 horas também, da noite, às 20 horas, pastor Ilismar, ali da cidade de Campinas, está transmitindo a mensagem também pelo Facebook. Você pode estar acompanhando. Às quinta-feira, pastor Isaías transmitindo estudo da Palavra de Deus, ali através do canal da igreja em Ribeirão Preto. Os irmãos podem estar acompanhando.
E temos os cultos online, né? Ibitinga, transmitida aí aos domingos, a igreja que está em Ibitinga, a igreja que está em Catanduva transmite também os cultos. E Igaraçu do Tietê, a igreja de Igaraçu do Tietê também transmite. E você que não tem oportunidade de estar no culto, você pode assistir online. Se você tem oportunidade de estar no culto, não fique assistindo. Vá para o culto. Porque é a mesma coisa de você estar com fome e falar assim, então eu vou assistir um programa de culinária e sacio a minha fome. Né? Então, as ferramentas é para aqueles que não podem, para um aprendizado, como um complemento da nossa alimentação, não como o prato principal. O prato principal da nossa alimentação é estar cultuando a Deus, participando, glorificando o nome do Senhor Jesus e oferecendo a Deus o nosso culto racional, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Então, tem as oportunidades aí para que você possa estar participando. Que Deus continue abençoando a cada um, continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa. E eu convido você para participar conosco também todas as quartas, sábados e domingos, às 19h30. Nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar conosco. Sábado, domingo, culto, quarta-feira, estudo da Palavra de Deus, todos no mesmo horário, às 19h30. Venha participar, venha receber as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando sempre a sua vida, o seu lar. Tenham todos uma ótima noite, uma semana de paz, uma semana abençoada, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.